Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico matemático. Eu sou a professora Daiane Ramos e hoje nós vamos falar a respeito sobre a lógica matemática, sobre o raciocínio lógico matemático. Antes de iniciarmos a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de me retratar. Na primeira aula da disciplina de raciocínio lógico matemático, na oferta de segunda-feira, então se você ver um vídeo em que a professora está lá de blazer rosa, blusa azul da primeira aula, a professora deu um tilt aqui na cabeça dela e ela acabou afirmando que 3 mais 2 é 7. Mas não, né, gente? 3 mais 2 é 5. Então, por favor, corrijam isso quando eu vou falar sobre as propriedades de potenciação. Eu falo que 3 mais 2 é 7. Não sei onde eu estava com a cabeça, mas 3 mais 2 é 5. Em outro momento também, quando a gente vai calcular logaritmo, na base 3 de 81, eu coloco que a resposta é 3. Mas não, porque 3 ao cubo é 27. 3 à quarta, que é 81. Então, o logaritmo na base 3 de 81 é igual a 4. Por favor, considerem, né, desconsiderem o que eu falei, porque deu um tilt na cabeça da professora e ela foi para outro mundo em que 3 mais 2 é 7 e que 3 ao cubo é 81. Mas não é. 3 mais 2 é 5 e 3 à quarta, elevado à quarta potência, que é 81. Então, por favor, desconsiderem o que falei e considerem o que eu falei agora. Isso aconteceu na oferta de segunda-feira. Como eu disse, eu estava de blazer rosa e blusa azul. Então, se eu falei isso, desconsidere. Na aula de hoje nós vamos falar, né, voltando à nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o raciocínio lógico matemático. O raciocínio lógico matemático, ele é muito importante no que diz respeito, por exemplo, a concurso público, né? Quando a gente fala em concurso público, cai muito sobre raciocínio lógico matemático. Além disso, o raciocínio está aí na nossa vida. É ele que nos ajuda a tomar determinadas decisões, a chegar a determinadas conclusões. O raciocínio lógico, ele tem esse objetivo, né? Ele organiza o nosso pensamento e a gente chega a conclusões utilizando o raciocínio, que é um raciocínio lógico matemático, mas a gente não dá esse nome, mas a gente utiliza isso no nosso dia a dia. O que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Acompanhe no quadro. Nós vamos responder como que são realizadas as demonstrações científicas. As demonstrações científicas, elas utilizam o raciocínio lógico, né? Para eu chegar a uma determinada conclusão a partir de determinados argumentos, eu consigo demonstrar algo. Então, o raciocínio lógico, ele está ali presente nessas demonstrações científicas. E como que será que são criadas ideias novas a partir de argumentos prévios já conhecidos e a gente sabe que esses argumentos, eles são verdadeiros? Mais uma vez, através do raciocínio lógico. Nós partimos, né, de determinadas premissas, nós partimos de determinadas premissas para chegar a uma conclusão. A gente observa aquelas premissas e a partir disso a gente chega a uma conclusão. Para isso a gente utiliza algum tipo de raciocínio, que na lógica matemática tem nome. É o raciocínio dedutivo ou o raciocínio indutivo. Nós vamos ver a diferença entre dois tipos de raciocínio. Mas no nosso dia a dia a gente usa, mas não dá um nome àquele tipo de raciocínio. Então a lógica, ela vem para nos ajudar a argumentar, a criar ideias. Acompanhe no quadro qual que é o passo a passo que a gente faz. Nós vamos organizar, a gente tem uma ideia, a gente organiza esses argumentos, a gente organiza essas ideias que nós temos, depois nós analisamos essas ideias e a partir da análise nós encontramos a melhor solução ali dentro daquele problema, dentro daquela ideia que nós estávamos estudando. Então, eu vou organizar os meus argumentos, depois eu vou analisar esses argumentos e, por fim, a gente encontra uma solução a partir, né, de toda essa análise. Lembrando que essa análise ela é feita com base nas premissas, com base nos argumentos verdadeiros e a gente chega a uma conclusão, ou verdadeira ou uma conclusão falsa. A lógica que nós vamos estudar é a lógica que a gente chama de formal, clássica. Ela só admite dois valores, ou alguma coisa é verdadeira ou alguma coisa é falsa. Então tenha em mente isso porque muitas vezes existem outros tipos de lógica. Existem lógicas que consideram, por exemplo, talvez, o muito pouco, o muito, o pouco. Então, existem lógicas que consideram esses outros quantificadores. Mas para nós vai ser só verdade ou falso. Vamos começar então nossos estudos?
nós vamos ver noções da lógica. O que é a lógica? O que ela se preocupa em estudar? Os princípios da lógica formal, princípios esses que nós temos que seguir, né, porque são a base da construção da teoria da lógica formal, e vamos ver o que são as proposições, que é também a base. Quando a gente trabalha com a lógica formal, nós estamos trabalhando com proposições, né? E a análise dessas proposições pode nos ajudar a chegar a uma conclusão a respeito de determinado fato que nós estamos estudando. Mas o que é a lógica? Acompanhe no quadro. A lógica, ela pode ser entendida como uma ciência que estuda os princípios e os métodos que permitem a gente estabelecer condição de validade e invalidade de determinados argumentos. E o que são os argumentos? É uma parte do discurso falado ou escrito, no qual a gente localiza um conjunto de uma ou mais sentenças denominadas premissas e uma sentença que a gente denomina de conclusão. Se eu tenho um conjunto de premissas, essas premissas elas são compostas por proposições, então eu tenho um conjunto de premissas, a partir dessas premissas a gente chega a uma determinada conclusão. A gente utiliza um raciocínio para chegar a essa conclusão. E se a gente equivocadamente, né, estrutura esse raciocínio de forma errada, nós podemos cometer alguns erros, e existem dois tipos, acompanhe no quadro. A utilização do raciocínio para a construção de um resultado, como eu disse, quando de maneira equivocada, ela pode produzir conclusões falsas. E uma dessas conclusões a gente chama de erro formal, que é um raciocínio, que é um erro relacionado à validade do raciocínio. Por exemplo, eu tenho fatos corretos, mas ao organizá-los, a gente organiza eles de maneira errada, e aí eu chego a uma conclusão falsa. Por exemplo, meu avô passou em medicina. Ok, é uma afirmação verdadeira. Meu pai passou em medicina. Também é uma informação verdadeira. Mas a partir disso eu posso falar que eu vou passar em medicina? Há uma garantia? Meu pai passou em medicina, meu avô passou em medicina, mas o que me garante que eu irei passar em medicina? Nada. As afirmações, perceba que as premissas, elas são premissas verdadeiras, mas na hora de concluir, a gente conclui equivocadamente, porque não tem como a gente concluir, não tem como a gente garantir que eu vou passar em medicina apenas com essas informações. Então, o erro material, ele está relacionado a isso. Agora, vamos ver o outro tipo de erro, acompanhe. O erro formal, perdão. Agora que nós vamos ver qual que é o erro material. O erro material, ele já está relacionado à verdade sobre a proposição. A gente utiliza proposições falsas para chegar a uma conclusão válida. Por exemplo, Pedro usa boné e é inteligente. Tá. Marcos também usa boné e também é inteligente. Portanto, eu vou usar boné e também serei inteligente. Quem garante que só o fato de você usar um boné, você é inteligente? Não tem essa garantia, né? Então, você não consegue chegar, se você utiliza de proposições falsas, consegue uma conclusão utilizando a estrutura correta, uma conclusão correta, porém a conclusão também é falsa, porque nada me garante que se eu vou usar o boné, eu também vou ser inteligente. Esses são os dois tipos de erro, o erro formal e o erro material, cada um relacionado, né, à validade ou não das proposições. E aí entra o que são proposições, né? A base da lógica é isso. O que é uma proposição? Acompanhe no quadro. Uma proposição é qualquer sentença declarativa que assume um ou dois valores verdades, ou seja, ou é verdade ou é falsidade. Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. E o que é uma sentença declarativa? Uma sentença declarativa é uma frase, é uma afirmação. E a fechada, que é a sentença declarativa que a gente trabalha na lógica, são as sentenças que passam por si só uma ideia de sentido completo. Por exemplo, eu falo, Daiane é professora. Essa frase, por si só, ela já me dá uma ideia, que eu sou professora. Vicente é jardineiro. É uma frase que me dá uma ideia. A frase em si, eu já consigo uma informação. Agora, eu tenho as sentenças também que a gente chama de sentenças declarativas abertas. São sentenças onde não é possível identificar uma afirmação clara. Por exemplo, vem aqui. Tá
Tá, mas eu não tenho como falar se isso é verdade ou se isso é falsidade. Perceba que uma proposição, ela tem que assumir os seus valores lógicos, ou seja, verdade ou falsidade. Ou algo é verdadeiro ou algo é falso. Na lógica formal, uma proposição é uma sentença declarativa fechada, porque a sentença, ela diz algo, pensa assim, é uma frase que me diz algo sobre, é uma frase afirmativa ou negativa, né, dependendo. É uma frase que eu posso dizer algo sobre ela. E essa frase, ela pode assumir o valor verdadeiro ou falso. E aí entra os 3 princípios da lógica formal. Esses princípios são que regem toda a lógica e é a partir deles que a gente pode fazer as deduções que nós fazemos. Acompanhe no quadro quais são esses princípios. O primeiro é o princípio da identidade, que me diz que toda proposição ela é idêntica a si mesmo. Depois nós temos o princípio da não contradição. Ele fala que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, Daiane é professora e Daiane não é professora. Faz sentido essa proposição? Não. E aí eu firo esse princípio da não contradição. E a partir do princípio da não contradição, nós temos o princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Esses são os princípios que regem a lógica e esses são os princípios que você precisa ter em mente. Qual lógica? A lógica formal, a lógica clássica. Em outros tipos de lógica, você tem outros tipos de princípios, né? Aqui, uma proposição é idêntica a si mesmo e ainda, uma proposição ela não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo e uma proposição ela não pode ser, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E quando a gente trabalha em lógica, as proposições elas não são dadas na nossa língua materna, né? Eu tenho um texto, a partir desse texto eu vou identificar as proposições. A identificação correta dessas proposições é importante porque depois a gente vai precisar fazer algumas operações com essas proposições. No quadro a gente tem um exemplo de como identificar as proposições. A representação das proposições, nós utilizamos para as proposições simples as letras do alfabeto, só que em minúsculo. Assim como a gente vai chamar lá na função de x e y, aqui geralmente a gente usa P, Q, R, S, T, né? Mas você pode utilizar qualquer outra letra do alfabeto. Por exemplo, João é farmacêutico. Eu posso representar essa proposição, ou seja, essa sentença, pela letra P. Ou ainda, Carlos é engenheiro. Eu posso utilizar a letra Q para representar essa proposição. E aí, quando nós falamos, né, de lógica, nós geralmente temos assim, ó, um texto em língua portuguesa. Foi observado que todos os clientes que levavam ao menos um produto de limpeza, alguns clientes compraram um produto da marca Life e a única marca que foi escolhida por todos os clientes foi a Star. E como que eu sei identificar as nossas sentenças? Veja, todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza. Essa é uma proposição que a gente pode denominar de P. Alguns clientes compraram um produto da marca Life. Essa é uma outra proposição que nós podemos denominá-la de Q. E a nossa última proposição, a única marca que foi escolhida por todos os clientes foi a Star, né? Alguns clientes, e a única marca foi a marca Life. Perdão, gente, eu esqueci de colocar a última. A marca Star é a única marca comprada por todos os clientes. Nós temos essas 3 proposições que nós denominamos de proposições simples, porque e aí a gente pode nomeá-las, né, com a letra minúscula do nosso alfabeto. Como eu disse, identificar corretamente a proposição é muito importante e fazer a sua representação simbólica. Então, você já sabe o que é uma proposição. É uma sentença declarativa fechada. É uma frase, é uma afirmação, ou não, né? Porque pode ser algo negativo, mas é uma frase em que eu posso deduzir algo. Uma frase que tenha um valor lógico, verdadeiro ou falso. E quando eu tenho essa frase, eu posso representá-la com a letra minúscula do alfabeto. Isso é importante para que a gente consiga depois operar com essas proposições. Quando nós falamos na lógica, nós vamos trabalhar com as proposições e também o que nós chamamos de conectivos lógicos. Isso é uma coisa que vocês, assim, ó, tem que guardar.
o que é uma proposição e o que é um conectivo lógico, porque são coisas importantes, são assuntos importantes no que se diz respeito à lógica e são assuntos, né, que vão te ajudar aí no decorrer não só da sua vida acadêmica, mas se você for prestar um concurso ou se você for prestar, né, fazer outro tipo de prova, isso ajuda, né? Esses conectivos lógicos, nós falamos ele, mas como eu disse, né? A gente fala muito sobre lógica no nosso dia a dia, mas aí quando a gente vai lá para o campo da matemática, ele tem um nomezinho especial, ele tem um símbolo especial. Na lógica nós vamos aprender isso. Traduzir da língua materna, da nossa língua portuguesa, para a linguagem da lógica matemática. Para isso, nós temos que definir proposição. Acompanhe no quadro. Nós temos dois tipos de proposição. As proposições simples, que são caracterizadas por conter uma única afirmação. Por exemplo, Lady Gaga é uma cantora famosa. Ou a Copa do Mundo de 2020 aconteceu em julho. Eu tenho ali duas sentenças declarativas fechadas, que eu posso dizer algo sobre, né? E eu posso representá-las como? Com a letra minúscula do alfabeto. Por exemplo, Lady Gaga é uma cantora famosa, eu posso representá-la pela letra P e a Copa do Mundo de 2020 pela letra Q. Perceba, a depender da pessoa, pode considerar, né, que a Lady Gaga é uma cantora famosa. Essa proposição ela pode assumir o valor lógico verdadeiro. Agora, a Copa do Mundo de 2020 aconteceu em julho, essa proposição com certeza ela é falsa. Por quê? Porque não teve Copa do Mundo em julho de 2020, né? A gente não teve nem as Olimpíadas. Então, essa é uma afirmação falsa. Veja, a proposição, ela pode assumir valor verdadeiro ou lógico. E aí depende também do nosso julgamento ou da informação que o exercício fala. Essa é a proposição simples, é uma única afirmação. Mas aí a gente tem a proposição composta. Acompanhe no quadro. São constituídas por uma sequência finita de pelo menos duas proposições simples, né? Não há uma combinação entre proposições. Por exemplo, se Lucas ganhar na Mega Sena, então ele compra uma Ferrari. Madalena é escritora e artista plástica. Para representar uma proposição composta, nós vamos utilizar as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, eu posso representar se Lucas ganhar na Mega Sena pela letra R. Perceba que eu destaquei aqui as minhas duas proposições simples. Lucas ganhar na Mega Sena, Lucas compra uma Ferrari. Essas são duas proposições simples em que eu utilizo um conectivo para combiná-las. Essa é uma característica das proposições compostas. Eu tenho duas proposições simples aqui. Madalena é escritora e Madalena é artista plástica. Aqui eu tenho a minha proposição P, aqui a minha proposição Q. E esse daqui é o conectivo que eu utilizo. A proposição composta como um todo, eu posso representá-la pela S maiúscula, mas dentro dessa proposição, nós temos proposições simples. E aí você tem que distinguir. Proposição simples, uma única afirmação. Proposição composta pode ter duas ou mais afirmações. E a característica da proposição composta é justamente o quê? Os meus conectivos lógicos. Quando a gente não vai falar assim, João é médico e João é médico e trabalha no hospital tal. Nós temos João é médico e trabalha em tal hospital. A gente não está usando esse E para juntar as duas proposições? Esse E é um conectivo lógico da lógica. Agora, se eu quero condicionar, se a professora Daiane ganhar na loteria, então ela vai comprar uma Ferrari. Tá condicionado. Eu vou sair comprando uma Ferrari? Não, infelizmente. Só se a professora ganhar na loteria. Então, eu tenho ali uma condição. Esses conectivos, eles estão presentes na nossa fala muito. A gente fala muito deles, só que aqui eles vão ter um nomezinho específico. Acompanhe no quadro quais são esses conectivos. Nós temos o conectivo E, que nós chamamos de conjunção, e ele é representado por esse símbolo aqui, ó, que parece, né, um acento circunflexo. Nós temos, se a gente tem duas proposições simples, se eu tenho P conectivo, conjunção com Q, eu vou ler P e Q. Nós temos o conectivo OU, que a operação é a disjunção, que é representada por esse símbolo, que parece um V minúsculo, né? E se eu tenho P conjunção com Q, disjunção com Q, perdão, eu vou ler P ou Q, ou seja, uma coisa ou outra. O C, então,
é uma condicional. E ele é representado por essa seta aqui, né, com uma direção apenas. E eu vou ler se P, então Q. Nós temos o se e somente se. Essa é uma bicondicional. Algo vai acontecer se e somente se a outra coisa acontecer, né? Você precisa ter essa condição. Ela é representada por essa seta, em que a gente consegue as duas direções. E eu leio P, se e somente se, Q. Por fim, a gente tem o conectivo não, que ele está negando. Se eu tenho P, então eu vou ler não P. Por exemplo, Daiane é professora. Daiane não é professora. Essa é a minha negação. A partir desses conectivos, nós conseguimos montar proposições compostas que admitem valores lógicos diferentes, a depender do meu conectivo. Acompanhe no quadro um exemplo. Nós temos as proposições Fernanda foi ao shopping e a proposição Marcos foi à oficina. Utilizando o conectivo da conjunção, nós vamos montar a seguinte proposição composta. Fernanda foi ao shopping e Marcos foi à oficina. Fernanda foi ao shopping, a minha proposição P. O E a gente representa pelo aquele símbolo. E depois Marcos foi à oficina. Aqui nós temos a proposição na língua materna, nós temos a proposição na língua portuguesa. E aí, aqui, nós representamos essa proposição simbolicamente na linguagem da lógica, na linguagem matemática. Fernanda foi ao shopping ou Marcos foi à oficina. Nós vamos ter essa simbologia, P ou Q. Se Fernanda foi ao shopping, então Marcos foi à oficina. Qual que vai ser nossa simbologia? P condicional com Q. Fernanda foi ao shopping, se e somente se Marcos foi à oficina. Perceba que a Fernanda só vai ao shopping se o Marcos for à oficina. Se ele não for, ela não vai ao shopping. Então, aqui eu tenho uma bicondicional. P, bicondicional com Q. E, por fim, Fernanda não foi ao shopping. Eu tenho uma negação da minha primeira proposição. Esses conectivos, eles são importantes. Você tem que entendê-los, porque eles serão úteis quando nós vamos operar, quando nós vamos descobrir se uma afirmação que eu estou dizendo, ela é verdadeira ou não. Então, analisar esses conectivos, saber esses conectivos lógicos e saber identificar uma proposição simples de uma proposição composta, bem como representá-las, é fundamental para que a gente consiga operar com essas proposições. Uma forma da gente operar com as proposições para determinar o valor lógico de uma proposição é utilizando a tabela verdade. A tabela verdade é uma forma da gente organizar as proposições e determinar o valor lógico de uma proposição. Aqui nós vamos aprender qual é a tabela verdade para os conectivos lógicos, para o E, para o OU, para o se então, para o se somente se e para o não. Por quê? Nós sabermos quando que algo é verdadeiro ou quando que algo é falso para esses conectivos é importante quando a gente tem uma proposição composta maior. Por exemplo, uma proposição composta, é até engraçado falar, mas é uma proposição composta por outras proposições compostas. Fica estranho, né? Mas vamos pensar numa proposição grande e ela é composta por 3 outras proposições que a gente chama de intermediária. Para a gente saber o valor lógico desse tipo de proposição, nós precisamos saber o valor lógico dos conectivos, quando eu tenho uma proposição com determinado conectivo. A ideia é que você entenda, na conjunção, quando que é verdadeiro? Você tem que entender, não é decorar, é entender quando que algo é verdadeiro ou não para cada um dos conectivos. Acompanhe no quadro, então, como nós vamos fazer isso. Como eu disse, a tabela verdade é um recurso para a gente determinar o valor lógico, da proposição. E como que nós vamos fazer isso? É um valor lógico, é um recurso para a gente determinar o valor lógico da nossa proposição. E aí a gente utiliza, para a tabela verdade, nós vamos utilizar o valor lógico daquelas proposições. Lembre-se que uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é
falsa. Então, nós vamos utilizar essa ideia para entender a nossa tabela verdade, né? Para montar a nossa tabela verdade. E nós vamos utilizar também a ideia dos conectivos. Então, se eu tenho um conectivo ou, se eu tenho um conectivo e, quando que eu sei que algo é verdadeiro, quando que eu sei que algo é falso? Então, é preciso que você entenda. Além disso, quando nós vamos montar uma tabela verdade, nós temos que determinar a quantidade de linhas que eu tenho dessa tabela verdade. Para determinar a quantidade de linhas da tabela verdade, nós vamos ter que elevar 2 elevado a n. Acompanhe no quadro. Nós vamos analisar a tabela da disjunção, conjunção em bicondicional e condicional, como eu falei. E, de modo geral, a quantidade de linhas que a gente precisa na nossa tabela verdade, ela é dada por essa expressão. 2 elevado a n, onde o n é a quantidade de proposições. Por exemplo, eu tenho uma proposição onde o n é igual a 1. Eu tenho uma proposição apenas, então eu vou ter 2 linhas na minha tabela verdade. Se eu tenho 2 proposições, eu vou ter 4 linhas na minha tabela verdade. Se eu tenho 3 proposições, eu vou ter 8 linhas na minha tabela verdade, que é o mais comum da gente trabalhar. A gente ter 4 proposições é um pouco mais difícil, mas a gente também utiliza, né? E aí, se eu tivesse 4 proposições, nós teríamos 2 elevado a 4, ou seja, 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Aí a gente teria 16 linhas. A gente tem que aprender como que a gente monta a tabela verdade. A gente monta a tabela a partir, né, do valor lógico. Uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A gente tem que considerar essas duas possibilidades. Vamos começar com a tabela da negação. Acompanhe. Eu tenho aqui a proposição P, a negação. Veja que a proposição P ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A negação da proposição P se torna falso ou verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro se torna falso, aquilo que é falso se torna verdadeiro. Por exemplo, está chovendo. Hoje, aqui onde eu estou, é uma proposição não P. Nesse momento não está chovendo, mas em outros dias sim. Então, a negação da minha proposição. Quando eu tenho uma conjunção, como que nós vamos montar a tabela? Aqui nós temos nessas 4 linhas, porque eu tenho 2 proposições. 2 elevado ao quadrado. Eu tenho que colocar todas as possibilidades. Essa é a minha proposição composta, Marcos é médico e Renata é enfermeira, e eu tenho aqui as minhas 2 proposições simples. Eu tenho que colocar todos os valores lógicos possíveis para essas 2 proposições simples. Então, a proposição P, ela pode assumir um valor verdadeiro e a Q também. A proposição P pode assumir um valor verdadeiro, mas a proposição Q um valor falso. A P pode assumir um valor falso e a Q verdadeiro, e as 2 proposições podem assumir um valor falso. E aí nós vamos operar, nós vamos utilizar a operação da conjunção. P e Q, V e V é verdade, V e F é falso, F e V é falso, F e F é falso. Quando a gente trabalha com a conjunção ela só é verdadeira se as 2 proposições são verdadeiras. Então, eu estou trabalhando com o conectivo E. Quando que vai ser verdade? Quando que eu tenho 2 proposições e o conectivo E é verdade? Apenas quando as 2 proposições são verdadeiras. O que não ocorre com o conectivo OU. Acompanhe no quadro. No conectivo OU, nós vamos montar a nossa tabela. Lembrando que ali nas linhas do P e Q a gente tem que colocar todas as opções válidas, né? Então, é V ou V, V ou F, F ou V e F ou F. E aí, agora a gente vai fazer a operação da disjunção. V ou V retorna um valor verdadeiro. V ou F é um valor verdadeiro. F ou V é verdade e F ou F é falsidade. Então, no conectivo OU, veja a diferença. Para que uma proposição seja verdadeira, uma proposição composta, onde eu tenho o conectivo OU seja verdadeira, basta que uma das proposições seja verdadeira. Se uma das proposições é verdadeira, eu tenho um valor verdadeiro. Agora, se as 2 assumem o valor lógico falso, aí eu vou ter o valor lógico falso. Essa proposição composta, ela será falsa. Para condicional, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Acompanhe no quadro. Aqui são os valores do nosso P e Q.
E P condicional Q, nós vamos ter V condicional V, é verdade. V condicional F, isso é falso. F condicional V é verdade. E F condicional F é verdade. Então, na condicional, veja, a proposição composta, ela só é falsa se a primeira é verdadeira e a segunda informação é falsa. Por exemplo, se Marcos é médico, isso assumir um valor lógico verdadeiro, mas a Renata não for enfermeira, essa proposição composta como um todo, ela é falsa. Porque essa é verdade, mas essa é mentira, é falso. Então, na condicional, para que seja falso, para que assuma o valor lógico falso, a primeira proposição tem que assumir o valor verdadeiro e a segunda o valor falso. A bicondicional é um pouquinho mais fácil. A bicondicional, para assumir um valor verdadeiro, as duas proposições têm que ter o mesmo valor lógico, ou seja, V bicondicional V e F bicondicional F também é verdade. Nós temos que saber essas tabelas, nós temos que saber o valor lógico para cada um desses conectivos, porque eles serão importantes para a gente analisar proposições que são mais compostas. A gente pode utilizar a tabela verdade, a gente pode utilizar a lógica, né, para determinar o valor lógico de uma proposição maior, de uma frase maior. Por exemplo, eu faço um determinado argumento e aí eu falo que tal frase é verdadeira e tal frase é não. Eu quero saber se esse meu argumento, se isso que eu falei é verdade ou não. E esse é o objetivo dessa situação. Acompanhe no quadro. Emanuel está realizando uma pesquisa sobre o consumo de alguns produtos na empresa e essas informações foram passadas para ele como sendo verdadeira. Todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza, nenhum cliente comprou um produto da marca Life e a única marca que foi escolhida por todos os clientes foi a marca Star. E aí, porém, de acordo com as suas próprias pesquisas, né, ele descobriu que a primeira proposição assume um valor lógico verdadeiro, a segunda um valor lógico falso e a terceira um valor lógico falso. Com base nessas informações, ele quer que a gente identifique o valor lógico de todas essas proposições compostas. Veja, eu tenho 3 proposições que foram me dadas e eu sei que o valor lógico da primeira é verdadeiro, da segunda e da terceira é falso. A gente sabe disso. Com essas informações, agora nós temos as afirmações que nós queremos analisar para ver se é verdade ou não, considerando o valor lógico das proposições iniciais. E essas afirmações, elas estão na língua materna, elas estão na língua portuguesa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformá-la para uma linguagem simbólica. Acompanhe no quadro como nós vamos fazer isso. Todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza, que foi a primeira informação. Nós vamos representá-lo pela letra P. Nenhum cliente comprou um produto da marca Life, nós vamos representá-lo pela letra Q. E a única marca que foi escolhida por todos os clientes, nós vamos representar pela letra R. De acordo com Emanuel, a gente sabe que P é verdade, Q e R é falso. Com base nisso, agora nós vamos analisar as outras informações. Eu sei que todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza. Essa informação aqui é a minha proposição Q. Nenhum comprou um produto da marca Life. Essa é a minha proposição Q. Veja, qual que é o conectivo lógico dessa proposição? É o conectivo E. Então, como que eu posso representá-lo na lógica? P, E, Q. E aí, nós sabemos que P é verdade. Então, eu posso colocar aqui o valor lógico verdadeiro. E Q, a gente sabe que o valor lógico é falso. Se eu tenho verdade e falso, qual que é a minha resposta? O valor lógico é falso. Porque quando eu tenho a conjunção, para ser verdade, as duas proposições têm que assumir o valor verdadeiro. Ou a gente pode fazer também utilizando a tabela verdade. V e F, nós sabemos que é falso. É só uma forma diferente de organizar, né, a escrita. Se todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza, então a única marca que foi escolhida foi a Star. Nós temos aqui a nossa primeira proposição, que é a P,
e a única marca escolhida que é a nossa proposição R. Qual que é o meu conectivo lógico? C. Então, e aí a gente sabe que P assume um valor verdadeiro. Então, nós temos aqui o P assume um valor verdadeiro e o R assume um valor falso. Tá, e aí a gente tem que ir lá na tabela verdade do conectivo da condicional e analisar. Se a minha primeira proposição é verdadeira, condicional com uma proposição falsa, isso vai resultar num valor lógico falso. Todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza e a única, se e somente se, a única marca que foi escolhida foi a Star. A primeira proposição é P, e qual que é o nosso conectivo lógico? Se e somente se. Organizando, nós sabemos que a proposição P, ela é verdadeira e a proposição R é falsa. Aí a gente vai lá na tabela da bicondicional e lembra, quando que uma proposição é verdadeira na condicional, na bicondicional? Quando as duas são verdadeiras. Aqui a gente tem uma proposição verdadeira e uma proposição falsa. Isso vai resultar num valor lógico falso. E por fim, a nossa última frase, todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza e todos compraram a marca Life. Veja aqui, todos os clientes levavam ao menos um produto de limpeza, isso é a proposição P. Mas todos compraram um produto da marca Life é a negação da proposição Q. Porque a proposição Q fala que nenhum cliente comprou da marca Life. Então, isso daqui é a negação de Q. Nós sabemos que P é verdadeiro, sabemos que Q assume um valor lógico falso. Se eu estou negando o Q, se era falso, se torna verdadeiro. E aí eu vou ter V e V. Isso vai ser um valor lógico verdadeiro. Então, a única afirmação que a gente pode dizer que é verdade com base nas informações que foram dadas inicialmente foi essa. Então, lembre-se, aqui no caso a gente teve um não que. A nossa proposição era nenhum. Qual que é a negação de nenhum? Todos. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa negação, porque às vezes ela passa despercebida. O objetivo dessa atividade é que a gente classifique uma proposição, se ela é composta ou se ela é uma proposição simples. Acompanhe no quadro qual é a atividade. Eu quero que você analise todas essas proposições me dizendo se é uma proposição simples ou se é uma proposição composta. Eu vou dar um tempinho para você analisar, mande a sua dúvida e daqui a pouco eu retorno. Para resolver, então, nós vamos analisar cada uma das proposições e verificar. É uma proposição contendo uma única informação? Proposição simples. Contém duas informações e a gente tem ali um conectivo lógico? Proposição composta. Acompanhe no quadro a resolução. Somos pobres mortais e fanáticos torcedores. Nós temos aqui uma proposição composta. A proposição P, somos pobres mortais, o conectivo E,
Então, e a proposição Q, assim, nós temos uma proposição composta. Os suíços fabricam os melhores relógios. Eu tenho uma única proposição aqui denominada de R. É uma proposição simples. Júpiter está a 100 quilômetros da Terra. Eu posso representá-la pela letra S minúscula e ela também é uma proposição simples. Nós temos, se não nos alimentarmos, morreremos. Observe que aqui foi suprimido o então. Mas qual que é a ideia da condicional? Eu tenho uma condição. Ali a nossa condição é, se a gente não alimentar, então a gente vai morrer. Nós temos a proposição T, o morreremos é a proposição U, e o conectivo nosso ali no caso é o C, então. Nós temos uma proposição composta. Se prestar atenção na aula, então tirarei boa nota na prova. Mensagem subliminar da professora para vocês. Eu tenho aqui a proposição V, eu tenho a proposição W, perceba que é uma condicional ali, então você tem que prestar atenção. Se você presta atenção na aula, você vai tirar uma nota boa na prova. Então, nós temos uma proposição composta. Por fim, Maria é funcionária. Eu troquei ali o O pelo A. O A pelo O, de uma multinacional. Eu tenho uma única informação, que eu posso representar pela letra Z, e isso daqui é uma proposição simples. A identificação dessas proposições, elas são importantes porque aí nós vamos operar com proposições maiores. Como eu disse, é estranho falar isso, mas é uma proposição composta, né, composta por outras proposições compostas. Nós vamos ver um exemplo e vai ficar mais claro, porque falando assim, vocês devem estar pensando, essa professora tá doida, não tá falando coisa com coisa. Mas aí eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho e a gente vai entender o que é essa proposição composta por proposições compostas. Para a gente analisar o valor lógico de proposições compostas, né, nós utilizamos a tabela verdade. A tabela verdade é uma das formas da gente analisar proposição composta. É uma forma que a gente organiza melhor. Dependendo do tipo de exercício, a gente pode fazer de outra forma, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar a tabela verdade para proposições compostas por outras proposições que também são compostas. Como que a gente faz esse estudo através da tabela verdade? Acompanhe no quadro. Primeiro, nós vamos seguir o seguinte passo. Primeiro, a gente determina o número de linhas da tabela, utilizando o 2 elevado a n. Lembre que n é o número de proposições. Então, se eu tenho duas proposições, nós vamos ter 2 elevado a 2, 4 linhas. Mas se eu tenho 3 proposições, nós vamos ter 2 elevado a 3, 8 linhas. E aí, em cada uma das proposições simples, a gente põe todos os valores lógicos possíveis para essas proposições, né? Elas podem assumir verdade ou falso. E aí, a gente tem que completar todas as sequências possíveis. Depois, nós vamos identificar a precedência dos conectivos, de modo a adicionar colunas, adicionar novas colunas para as proposições compostas intermediárias. É aí que eu queria dizer. Eu tenho uma proposição composta e ela é composta por proposições intermediárias. Nós vamos determinar o valor lógico dessas proposições intermediárias e aí a gente determina o valor lógico da proposição composta final. E aí eu quero que você tenha atenção. Sabe quando a gente faz lá a expressão numérica? Aqui também a gente tem uma ordem a ser seguida. Primeiro a gente resolve a negação, depois a conjunção e a disjunção, depois a condicional e, por fim, a bicondicional. Essa é a ordem que tem que ser seguida. E assim como lá nas regras, né, nas expressões numéricas, os parênteses, eles também alteram. Então, a gente tem que sempre calcular os mais internos para os mais externos. Além disso, muito cuidado. Por exemplo, a gente tem uma proposição que ela é composta por duas proposições intermediárias. E aí a gente está lá montando a tabela verdade, bonitinho, e às vezes uma proposição intermediária ela fica antes da outra, né? Nós vamos ver um exemplo. E aí a gente vai fazer a ordem contrária. Então, cuidado quando você estiver montando esse tipo de tabela verdade. Aqui todo cuidado é pouco. Eu, quando vou montar a tabela verdade, eu estou montando rápido, gente.
eu me confundo tudo. Eu me embanano e erro. Por quê? Eu não presto atenção na bendita da ordem. E aí dá tudo errado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Veja, a professora de vocês está errando na hora que vai montar uma tabela verdade se não presta atenção. Aí você também já tem que ficar ligado. Ó, se a professora não está dando certo quando ela não presta atenção, eu também tenho que prestar mais atenção na hora que eu for montar a tabela. Rabisca a sua tabela, como a gente vai fazer aqui, para você ter certeza, eu estou fazendo isso com isso, porque senão a gente confunde e aí erra tudo. Vamos ver 2 exemplos, acompanhe o primeiro. Eu tenho essa proposição aqui, ó, P e Q condicional com não que. Veja, eu tenho uma proposição composta e ela é composta por uma proposição aqui, ó, P e Q, e outra proposição não que. Como que nós vamos construir a tabela verdade? Primeiro, a gente escreve P e Q, que são as nossas proposições, certo? Nós temos que determinar o valor lógico possível dessas proposições. Uma forma rápida da gente fazer, que é algo que a gente faz assim rapidamente no nosso dia a dia, a gente faz assim, ó. P, quando eu tenho 2 proposições só, a gente faz 2 linhas do PV e 2 linhas do P falso. E aí, aqui no Q, a gente intercala o valor lógico. Assim, a gente consegue todas as possibilidades. Eu já trouxe pronto aqui. Beleza, a gente tem as possibilidades de P e Q. Qual que é a primeira proposição intermediária? P e Q. Então, eu tenho que fazer os valores lógicos para essa primeira proposição. Nós sabemos que na conjunção, para ser verdade, apenas as 2 proposições têm que ser verdade. Então, V com E, V é V, V e F é F, F, V é F e F e F é F. Aí, qual que é a nossa próxima operação? É a condicional. Não, a condicional é a última que nós vamos resolver. Por quê? É essa proposição condicional com essa. Então, eu preciso saber o valor lógico dessa outra proposição intermediária, que é o não que. O que a negação faz? Ela inverte o valor lógico. Então, se o que era verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E aí, agora sim, nós temos P condicional não que. O que você está fazendo? Qual que é o valor lógico que você vai analisar? Essa coluna com essa coluna. V condicional F, isso é falso. F condicional V, isso é verdadeiro. F condicional F é verdadeiro e F condicional V é verdadeiro. Perceba que nesse tipo de proposição, nós temos proposições intermediárias. E a ordem de resolver segue essa ideia mesmo. Você nem precisa ficar atento àquela lista que eu falei. A gente, seguindo o raciocínio lógico, a gente pensa, poxa, eu tenho isso daqui condicional com isso. Então, primeiro eu tenho que resolver isso, depois isso, e o resultado eu faço a condicional. A gente tem que ter esse cuidado. E se eu tivesse 3 proposições? Acompanhe no quadro. A gente tem P ou Q condicional com R. Se eu tenho 3 proposições, eu vou ter 2 elevado a 3, 8 linhas. Então, as 3 primeiras colunas da minha tabela verdade é o quê? É a gente preencher os valores possíveis. Quando a gente tem 3 propriedades, o que a gente faz? No P, a gente faz meio a meio da quantidade de linhas, verdade, verdade, falso, falso. No Q, a gente vai de 2 em 2, V, V, F, F, V, V, F, F. E no R, a gente intercala o valor lógico. Isso é geralmente o que a gente faz para andar mais rápido, para a gente montar a tabela verdade. Eu trouxe pronto. Qual que é a primeira propriedade? Qual que é a primeira proposição? P ou Q. Eu vou fazer essa coluna com essa coluna. Para ser verdade na condição, o que tem que acontecer? Basta que uma das proposições seja verdadeira, para ser verdade na disjunção, né? Basta que uma das proposições seja verdadeira. Com isso, apenas nessas 2 últimas linhas aqui, nessas 2 últimas linhas, que vai ser falso. Olha, nós estamos analisando P e Q. Se a gente descuida e vai para esse R, vai dar tudo errado. Essa foi a minha primeira proposição intermediária. Qual que é a minha outra proposição? É a R.
certo? A R tá aqui, ó. E aí, qual que é a ordem? Qual que é a condição? P ou Q condicional com R. Nós vamos fazer essa coluna com essa coluna. E a ordem é aqui, ó. É V condicional V. V condicional V é V. V condicional F é F. V condicional V é V. V condicional F é F. V, F, V, V. Tá vendo que eu falei da ordem? Porque se a gente, né, acha, é P condicional, é P ou Q condicional R, então eu vou fazer aqui, ó. Isso tá certo? Não. Aqui vai dar verdadeiro. Mas olha, aqui vai dar verdadeiro também. Então estaria errado. Rabisca mesmo. Escreve assim, olha, eu tô fazendo isso com isso. Para você ficar claro, para você não confundir a ordem do negócio. Eu tô batendo nessa tecla porque é muito fácil a gente se confundir. Eu tô falando isso por experiência própria. Rabisca, ali no meu caso eu posso apagar, mas na hora que você estiver fazendo o exercício, desde que você entenda aquilo que você está fazendo, rabisca, escreve, ó, eu estou fazendo isso com isso. Porque a ordem ali, no caso dos nossos conectivos lógicos, dependendo da ordem da proposição, onde a proposição se encontra, eu tenho um valor lógico diferente, por isso o cuidado. E na tabela verdade a gente coloca primeiro as proposições simples e depois vai colocando as operações e vai resolvendo, né? Seguindo aquela lógica ali da proposição. É assim que a gente faz a tabela verdade para proposições compostas. Quando a gente fala em tabela verdade, nós vamos analisar o valor lógico de uma determinada proposição. E aí, se a gente olha para a última coluna da nossa tabela verdade, dependendo do valor, nós podemos dar nomes especiais para isso. Então é importante que você saiba, se no exercício falar assim, tal proposição é uma tautologia, tá? Mas o que é uma tautologia? Nós vamos descobrir, acompanhe no quadro. Uma tautologia define-se como uma tautologia uma proposição composta cuja última coluna assume sempre o valor verdadeiro, independente do valor lógico das proposições simples. Por exemplo, eu tenho P ou não P. P eu sei que pode assumir valor verdadeiro ou falso. Não P é F ou V, né? A gente nega a proposição. Se eu faço P ou não P, nós vamos ter verdade, verdade. Ou ainda, P bicondicional com P. Se eu tenho a minha P, ela pode assumir valor verdadeiro ou falso. Se eu tenho P bicondicional com ela mesma, nós vamos ter um valor lógico verdadeiro na última coluna. E aí, se eu tenho um valor lógico falso na minha última coluna, nós temos o que chamamos de contradição. Por exemplo, P bicondicional com não P. P é verdade, F ou falso. A negação é F ou V. P bicondicional com não P, nós vamos ter F ou F. Eu tenho ali uma contradição. E aí, como a gente faz, né, nas nossas tabelas verdades, geralmente nós temos o que chamamos de contingência. A contingência é quando a gente olha para a última coluna da nossa tabela verdade, e aí nós temos tanto valores lógicos verdadeiros quanto valores lógicos falsos. Por exemplo, eu quero fazer não P com Q. P é VVFF, o Q aqui os valores, e olha aqui a ordem. Eu quero fazer não P com a proposição Q. Então, eu vou fazer condicional. F condicional com V é verdadeiro. F condicional com F é verdadeiro. V condicional com V é verdadeiro. V condicional com F é falso. Então, ali a gente tem uma contingência. Tautologia, o que é? Eu vou olhar para a última coluna da minha tabela verdade, eu vou saber que uma proposição é uma tautologia, que eu vou saber que sempre vai assumir valores verdadeiros. Contradição, sempre vai assumir valores falsos aquela proposição. E por fim, a contingência pode assumir tanto o valor verdadeiro quanto o valor falso. E aí a gente entra num outro nome, né, quando a gente trabalha comparando proposições. Nós temos o que chamamos de equivalências. O que é uma equivalência? A gente vai comparar duas proposições. E elas vão ser equivalentes quando? Acompanhe no quadro.
duas proposições vão ser equivalentes quando as suas tabelas verdades são iguais, ou seja, elas são iguais do ponto de vista lógico. Por exemplo, eu tenho aqui a tabela verdade da minha P condicional com Q. Então, nós já vimos que é VF, VF. E aí, eu tenho aqui a minha tabela verdade da minha proposição, não P ou Q. Então, eu tenho aqui não P ou Q. Quando eu faço, né, a minha operação, nós vamos ter verdade, falsidade, verdade, verdade. Perceba, essa última coluna a última coluna da minha condicional é a mesma da minha outra proposição. Então, aí a gente diz o quê? Que eu tenho uma equivalência. E aí, cuidado com os símbolos. Nós, às vezes, não tomamos esse cuidado e aí a gente faz coisa errada. Isso daqui é diferente disso daqui. Aquela seta dupla com duas direções, nós chamamos de equivalência, é o símbolo para indicar que essa proposição é equivalente a essa proposição. Já o símbolo da bicondicional, esse é o símbolo da bicondicional, isso daqui é um conectivo. Então, se eu tenho uma seta dupla com as duas direções, esse símbolo é da equivalência. Se eu tenho uma seta simples com as duas direções, esse símbolo é da bicondicional. Não confundam, porque às vezes a gente, é setinha, não tem problema. Não, tem problema sim. Cada uma na matemática, ela tem um significado, uma simbologia. Então, a gente tem que tomar cuidado. Setinha dupla, dois lados, equivalência. Setinha simples, dois lados, bicondicional. Quando a gente está trabalhando na lógica e também em outras questões da matemática. Nós podemos utilizar a lógica para analisar, né, uma determinada informação. Por exemplo, eu quero saber quando que algo vai ser verdadeiro, considerando o valor lógico daquelas afirmações. Então, nós podemos utilizar as tabelas verdades, montar uma proposição composta ali e verificar, olha, isso daqui só vai acontecer se isso e isso acontecer. Esse é o objetivo da nossa atividade, da nossa situação. Acompanhe no quadro. Quando é possível ter certeza de ocorrer verdade se ocorrerem obrigatoriamente as duas afirmações? Então, eu quero saber quando que vai ser verdade, quando que eu posso afirmar com toda certeza que as mulheres compraram produto de beleza e os homens produtos esportivos e se as mulheres compraram produtos de beleza, então tiveram um desconto de 2%. Eu quero descobrir quando que essas duas afirmações vão acontecer simultaneamente. E aí, o nosso primeiro passo, justamente, é representar com símbolos cada uma das proposições simples. Quem são as nossas proposições simples? Olha, as mulheres compraram produtos de beleza, é a minha proposição Q. Os homens, produtos esportivos, a minha proposição Q. Essa daqui continua sendo a minha proposição P, né? E tiveram um desconto de 2%, essa é a minha proposição R. Essas são as três proposições que nós temos. Nós temos aqui, então, P, Q e R. E aí, o problema pede, né, que as duas frases aconteçam ao mesmo tempo, que as duas afirmações aconteçam ao mesmo tempo. A primeira afirmação é P e Q. E eu quero que isso aconteça junto com a minha segunda afirmação, que é uma condição, P condicional R. Veja que nós temos uma proposição composta e ela é definida por duas proposições compostas intermediárias. Montar a tabela verdade, nós temos três proposições. Se nós temos três proposições, quantas linhas a nossa tabela verdade vai ter? 2 elevado ao cubo, 8 linhas. Primeiro, a gente determina todas as possibilidades do valor lógico das proposições simples e depois a gente vai seguindo as proposições intermediárias. Primeiro a gente resolve P e Q, depois a gente resolve P, então R, e depois a gente resolve o E também, P e Q e P condicional R. Essa vai ser a ordem que nós vamos resolver. Acompanhe no quadro a montagem dessa tabela verdade. Como eu falei, quando a gente tem três proposições, você pode fazer assim, ó. 4 linhas do P é verdadeiro, 4 é falso.
No Q, a gente vai de 2 em 2. Opa, aqui é V. Aqui é F e aqui é F. E no R, a gente vai intercalando o valor lógico. Assim, a gente consegue cobrir todas as possibilidades. Essa é a forma rápida da gente fazer. Eu já trouxe pronto. E aí, nós vamos calcular agora primeiro, nós vamos descobrir o valor lógico da primeira proposição intermediária. P, E, Q. Então, nós vamos comparar essa proposição e essa proposição. Quando que P e Q é verdade? Quando as duas proposições assumem um valor verdadeiro, que é no caso aqui das duas primeiras linhas, ó. Tanto P quanto Q é verdadeiro. Nas demais, ou é verdadeiro ou é falso. Agora a gente tem que fazer a segunda proposição intermediária. Aí nós vamos fazer P condicional com R. P condicional com R, quando que uma proposição condicional, ela vai ser verdade? Sempre, exceto no caso, né, quando é condicional é mais fácil a gente falar o exceto. Exceto no caso que a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa. Então, seria nesse caso e só nesse caso. Logo, nós vamos ter esse resultado. Veja, se a gente não circula, é muito fácil da gente fazer esse com esse, tá vendo? Então, cuidado na hora de montar. Aí, agora sim, a gente faz a proposição composta inteira, ó. P e Q e P condicional com R. Quem que nós vamos fazer? Esse resultado com esse resultado. Quando que o conectivo E, a proposição conectivo E assume o valor verdade? Apenas quando as duas proposições são verdadeiras. Então, nós temos aqui, ó, só aqui nesse caso que é verdade. Podemos dizer, então, afirmar que as mulheres compraram produtos de beleza e os homens produtos esportivos. E se as mulheres compraram produtos de beleza, então tiveram um desconto de 2%, isso só vai ser verdade se as 3 proposições forem verdades, ou seja, eu só consigo fazer essa afirmação como um todo se as mulheres realmente compraram produtos de beleza, se os homens produtos esportivos e se as mulheres que compraram produtos de beleza, elas tiveram um desconto de 2%. Só vou conseguir fazer a afirmação como um todo assim. A gente pode utilizar a tabela verdade para fazer isso, para analisar, para verificar quando que algo vai ser verdadeiro, quando que essa afirmação pode ser verdadeira, quando que essa afirmação pode ser falsa. A tabela verdade ela pode nos auxiliar a determinar o valor lógico de uma proposição que ela é definida, uma proposição composta agora ficou melhor, que ela é definida por proposições, por outras proposições compostas que a gente denomina de intermediária. E para determinar o valor lógico, cuidado, presta bastante atenção na hora de montar a tabela verdade, respeite, né, a ordem de comparação que nós temos ali dos conectivos, porque se a gente compara errado, a gente vai errar todo o valor lógico daquela proposição. Um outro assunto importante na lógica, né, é a argumentação. A lógica, ela é uma área, né, que vai analisar a veracidade ou não de um argumento, se um argumento é válido ou não. E quando nós falamos em argumentos, os argumentos eles são compostos por premissas. Premissas são um conjunto de proposições. Veja, proposições, eu tenho sentenças declarativas, né, sentenças que vão me falar algo, que eu posso falar se é verdade ou mentira. As premissas são um conjunto, elas são compostas por ou preposições simples ou proposições compostas. E aí eu tenho uma conclusão. É assim que a gente define um argumento. Acompanhe no quadro. Um argumento é um conjunto de proposições ou de fórmulas, nas quais uma delas é a conclusão, que é derivada das outras, das premissas, né? Que é esse conjunto de proposições. E atenção, argumentos eles podem ter mais de uma premissa, porém só tem uma única conclusão. E para ser um argumento, eu tenho que ter essa condição. Eu tenho premissas e a partir dessas premissas eu posso concluir algo.
Se eu não posso concluir nada a partir dessas premissas, a gente não tem um argumento. Vamos ver um exemplo, acompanhe. Os ingressos da balada estão mais caros. Eu tenho aqui uma premissa, né, que é uma proposição simples. Eu quero continuar indo na balada. Eu também tenho aqui uma proposição simples. Se os ingressos estão mais caros e eu quero continuar indo na balada, o que eu vou precisar? Eu vou precisar receber mais dinheiro. A partir dessas duas premissas, a gente consegue fazer alguma afirmação, a gente consegue fazer alguma conclusão. Então, eu posso dizer que é um argumento. Por quê? Os enunciados, a partir dos enunciados, a partir das premissas, a gente consegue uma conclusão. Agora, vamos considerar. André pratica natação e Flávia pratica judô. Tá bom. Márcia gosta de frango a passarinho. O que a Márcia gostar de frango a passarinho tem a ver com o André pratica natação? Carlos vai à praia. A gente pode concluir alguma coisa aqui? Não, porque nenhuma das premissas, elas estão relacionadas. Então, essa sequência não se constitui um argumento. Por quê? Porque a gente não consegue, né, dizer algo sobre. E quando a gente fala em argumento, nós estamos analisando um conjunto de premissas e a partir desse conjunto a gente chega a uma conclusão. Para chegar a essa conclusão, a gente usa dois tipos de raciocínio. Esses raciocínios a gente usa muito no nosso dia a dia. Só que a gente não sabe que ele tem esse nome, né? E na matemática é dado um nome para ele, que é o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Eles têm uma diferença. Vamos no quadro para a gente ver qual que é o raciocínio dedutivo. Acompanhe. O raciocínio dedutivo, a gente parte de afirmações gerais e a gente chega a uma particularidade. O que quer dizer isso? Vamos pensar. Todos os gatos miam. Eu tenho essa afirmação. Jack é um gato. Eu sei que todo gato que existe na face da Terra mia. E o Jack é um gatinho. Então, o que eu posso concluir? Que o Jack mia. Por quê? Eu sei que todo gato mia. Eu tenho uma afirmação geral. Todos os gatos miam. E eu afirmo que o Jack é um gato. Se ele é um gato, então ele vai miar. Eu tenho ali uma afirmação geral, eu parto de um caso geral e chego a um caso específico, que no caso é o Jack mia. Cuidado, se a gente tivesse ao contrário, não daria na segunda premissa. Se eu tenho todos os gatos miam, Jack mia, eu posso confirmar que o Jack é um gato? Não. Porque quem mia, né, a premissa maior é todos os gatos. Pode ser que o Jack mie e não seja um gato. Eu não sei se tem um animal que mia e que não seja gato, mas pode ser que tenha. Então a gente tem que tomar cuidado com a ordem como a gente organiza o nosso argumento. Eu parto de algo geral e esse geral eu tenho uma particularidade dele, que vai me garantir uma premissa mais particular. Eu tenho uma característica geral, eu observo essa característica num determinado objeto ou pessoa, e aí a gente consegue, né, deduzir algo mais particular. Já o raciocínio indutivo é ao contrário, acompanhe no quadro. No raciocínio indutivo, eu parto de casos particulares para chegar a uma conclusão de caráter geral, para chegar a uma conclusão de caráter, né, mais genérica. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque nesse caso ela pode ou não ser verdadeira. Por exemplo, o ouro conduz eletricidade. A gente observou isso, tá? O ouro tá lá, ele conduz eletricidade. O ouro é um metal. Aí a gente foi e fez outro experimento. A prata conduz eletricidade. Prata também é um metal e conduz eletricidade. Fizemos um terceiro. O ferro também é um metal e ele conduz eletricidade. A partir dessa experiência, a gente concluiu que todo metal conduz eletricidade. Essa afirmação ela pode ser válida ou não. A gente fala que ela é válida até o momento que se prove o contrário, que se prove que ela não é válida. A partir daquela observação de metais específicos, conclui-se que tudo que é metal conduz eletricidade. Esse é um tipo de raciocínio indutivo. Eu parto de algo particular para algo mais geral. Vamos supor que eu tenho aqui, imaginem, uma caixa, uma vasilha cheia de bombons, né, embalados. Aí eu tiro o primeiro bombom embalado, a embalagem é vermelha. Beleza. Tiro o outro, a embalagem também é vermelha. Tiro o outro, a embalagem também é vermelha. Aí eu tiro uns 10 bombons aqui da minha vasilha imaginária. E
as embalagens são vermelhas. Cansei, não quero mais tirar bombom, não. O que eu posso concluir? Que todas as embalagens daquela vasilha, dos bombons, são vermelhas. Tá bom. Até que eu não encontre uma que não seja vermelha, o meu raciocínio é válido, o meu argumento, a minha conclusão que eu cheguei é válida. Aí vamos supor que a professora da sexta está sem paciência. Ela foi lá e jogou todos os bombons aqui em cima da mesa. E achou um com a embalagem verde. Veja, nem todos, né? Porque eu encontrei um bombom que não é vermelho. Mas o raciocínio que eu fiz estava certo? Estava. Porque até aquele momento, aquilo era verdade. Como depois a gente encontrou algo que, né, fura aquele raciocínio, então aquele raciocínio ele deixa de ser válido. Mas no raciocínio indutivo a gente tem essa característica. A conclusão que a gente chega, ela pode ou não ser válida. Ela é válida até que se prove ao contrário. É igual inocente, né? Ele é inocente até que se prove o contrário. Aqui no raciocínio indutivo também, a conclusão é válida até que eu prove o contrário. Eu parto de premissas específicas, né, de premissas particulares e chego em uma conclusão geral. Já no raciocínio dedutivo, eu parto de premissas gerais e chego numa conclusão particular. E dependendo da forma como a gente organiza esse argumento, a gente pode cometer alguns erros, que a gente chama alguns problemas, chama erros, né? Quando a gente vai olhar para a invalidade daquele argumento, a gente pode cometer alguns equívocos. Acompanhe no quadro o nome desses equívocos. Nós temos que uma argumentação, ela é consistente ou válida quando as proposições são verdadeiras e a gente aplica corretamente a lógica, todas as regras. Um argumento é inconsistente ou não válido quando a gente usa incorretamente a lógica, e aí a gente pode ocorrer dois tipos de erros, né, que é a falácia ou o sofisma. A falácia é uma argumentação com falha involuntária da lógica. O que isso quer dizer? A pessoa, ela se engana ao montar, né, a sua proposição. É algo involuntário. Já o sofisma é algo proposital. É uma argumentação com falha propositada na lógica. O sofisma, a pessoa organiza, né, o argumento, as premissas, de tal forma que você chega num erro, ele te induz ao erro. Então, quando um argumento ele é inconsistente, ele pode apresentar esses dois problemas, né? Ou é uma falácia, onde eu tenho algo involuntário, ao montar a gente comete uma falha involuntária na lógica, né, montando a lógica ali, e pode ser um sofisma, porque aí a pessoa é algo proposital. Está feito ali justamente para você chegar a um erro, para você chegar a um argumento inconsistente, a um argumento inválido. Esses são os dois tipos que a gente tem que tomar cuidado, né, quando um argumento ele é inválido. O objetivo dessa atividade é que a gente utilize, né, ou o raciocínio dedutivo ou o raciocínio indutivo para concluir algo. Então, eu vou apresentar premissas e quais serão as conclusões, a conclusão que eu posso ter. Lembrando que um argumento ele pode ter mais de uma premissa, mas apenas uma única conclusão. E para ser argumento, eu tenho que concluir algo sobre aquelas premissas. Acompanhe no quadro quais são as premissas. Todos os clientes que compraram amaciante preferem o aroma de lavanda. Durval entrou na loja e comprou açúcar, algumas verduras e amaciante. E as outras premissas são: todos os alunos que atingiram uma média de 60 ou mais pontos passaram de ano. Os alunos que tiveram uma média menor do que 60 não passaram de ano. E apenas 30% dos alunos atingiram a média de 60. A partir dessas premissas, a qual conclusão que a gente pode chegar? Eu vou dar um tempinho para você pensar sobre e daqui a pouco eu retorno para a gente descobrir quais são as conclusões.
nós vamos analisar as premissas e verificar o que eu posso concluir a partir disso. Vamos ao quadro. Todos os clientes que compraram amaciante preferem o aroma de lavanda. Então, eu sei que todo cliente que entrou lá na loja e comprou o amaciante, ele prefere o aroma de lavanda. E aí, na segunda premissa, falou que o Durval, ele entrou na loja. E além de comprar açúcar, verdura, ele também comprou um amaciante. Perceba, eu tenho aqui uma premissa geral. Todo mundo que foi, todos os clientes, eles preferem o aroma de lavanda. Então, o que eu posso... O que eu posso concluir? Que Durval, ele comprou o amaciante com aroma de lavanda. Por quê? Todo mundo que entrou dentro daquela loja prefere o aroma de lavanda. E o Durval, como foi uma dessas pessoas, ele comprou o aroma de lavanda. Nós temos essas outras 3 proposições. Todos os alunos que atingiram uma média de 60 ou mais passaram de ano. Eu tenho uma premissa geral. Eu sei que todo mundo que atingiu 60 pontos passou de ano. Os que não tiveram, não passaram de ano. E eu sei que só 30% dos alunos atingiram a média de 60. Qual que é a condição para passar de ano? Tem que atingir a média de 60 ou mais. Eu sei que 30% atingiu essa média. Ou seja, apenas 30% dos alunos passaram de ano. Nós tínhamos premissas gerais e chegamos a uma premissa mais específica, né? Nós utilizamos ali o raciocínio dedutivo. Mas volte aí no seu dia a dia, né? A gente faz isso o tempo todo. Às vezes a gente chega a determinadas conclusões assim, a gente se baseia em algo geral para concluir algo mais específico, né? E isso tem um nome, raciocínio dedutivo. Agora nós vamos recapitular o que nós falamos na nossa aula de hoje. Acompanhe. Nós falamos a respeito de noções de lógica, então você tem que entender o que é uma lógica, o que são proposições, lembrando que proposições são sentenças declarativas fechadas. O que é uma sentença declarativa fechada? É algo que eu posso falar se é verdade ou é uma sentença que eu posso concluir algo, né? Que eu posso afirmar algo sobre. É uma sentença que possui um valor lógico, verdadeiro ou falso. Esse é um princípio, né, da lógica formal. Uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, que é o princípio do terceiro excluído. Nós vimos que as proposições simples são compostas, né, por uma única sentença declarativa e a proposição composta, ela é uma combinação de proposições. E para combinar, a gente utiliza os conectivos lógicos. Quais são os nossos conectivos lógicos? É o e, a nossa conjunção, a nossa disjunção, que é o ou, a condicional, que é essa setinha, a bicondicional, que é a seta com dupla direção, a minha aqui ficou meio esquisita, mas é assim, continua esquisita, mas é uma seta com dupla direção, e a gente tem a negação, que é esse tio. A gente utiliza esses conectivos para determinarmos proposições compostas. Vimos que a tabela verdade é uma forma da gente verificar o valor lógico das proposições. É importante que você saiba quando, né, para cada um dos conectivos, se eu tenho uma proposição P e uma proposição Q. Quando eu aplico a conjunção, quando que é verdade, quando eu aplico a disjunção, quando que aquilo vai assumir verdade, a condicional, a bicondicional, e lembre, a negação eu vou inverter o valor lógico. Para montar uma tabela verdade, eu vou colocar todos os valores possíveis para minha proposição simples. E depois eu faço a operação. Lembre-se, se eu tenho o conectivo E, duas proposições, quando que vai assumir o valor verdadeiro? Quando eu tenho apenas as duas proposições verdades. Quando eu tenho o conectivo OU, quando que vai assumir o valor verdadeiro? Basta que uma das proposições seja verdade. A condicional, é mais fácil a gente pensar o contrário, no falso. Quando que é falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E a bicondicional, ambos têm que ter o mesmo valor lógico para que seja verdadeiro. Retomando ao quadro, nós falamos também sobre a tabela verdade de proposições compostas, né? Que fala a respeito de quando a gente tem uma proposição composta com mais com mais de duas proposições intermediárias. E por fim, a gente falou sobre as equivalências, contradições, que
tautologias e contingências. A gente olha para a última coluna da tabela verdade e aí a gente verifica a equivalência quando eu tenho duas tabelas verdades que possuem o mesmo valor lógico, a contradição quando eu tenho a última coluna da tabela verdade só assume valor lógico falso, e a tautologia quando a tabela verdade é verdadeiro, e as contingências quando pode assumir tanto o valor verdadeiro quanto o valor falso. E por fim nós falamos da argumentação. A professora de vocês ficou assim meio distraída porque veio uma dúvida, e aí eu estava lendo aqui. Poderíamos dizer que pelo menos 30% dos alunos passaram de ano? Não, a gente pode afirmar lá na nossa atividade que 30% passaram de anos, não pelo menos. Por quê? Lá na nossa premissa, a gente tinha que apenas 30% dos alunos tiveram média de 60. Então, apenas os 30% atingiram a média, então só 30% que passaram, a gente não pode ter o pelo menos. Essa foi uma dúvida de Uberaba. Depois, Cachoeiro de Itapemirim pediu para eu mandar um abraço para todos os polos, então um abraço para todos aqueles que estão aí assistindo minha aula, espero que vocês estejam gostando, e se tiver qualquer dúvida, depois vocês mandem. E aí uma última dúvida, tem o conectivo ou? Tem, que é a disjunção exclusiva. Ele também é um outro conectivo, mas a gente quase não utiliza ele, mas tem sim esse conectivo. Então, com isso, eu fecho a minha aula de hoje. Fico feliz por vocês aí, pelos polos que estejam assistindo minha aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mandem as suas dúvidas, né, para o tutor, que aí a gente vai respondendo. O intuito é que vocês não fiquem com dúvida, que vocês aprendam o conteúdo. Até a nossa próxima aula.